O problema com o excesso de programações. Queridos pastores e líderes, nesse vídeo, nesta minissérie, nós não vamos apenas focar em relatar o problema do excesso de programação nas nossas igrejas, mas vamos dedicar boa parte do tempo a ajudá-lo a identificar o número de programações ideal para a sua igreja, para você tomar a decisão mais equilibrada nisso. Vamos trazer princípios, pesquisas, bases, exemplos práticos, tudo isso para a gente não fazer tanto a mais quanto a menos. Lembrando que aqui no nosso canal tem vários vídeos, materiais, e-books disponível. Entre aí, tudo de graça, e para ser sempre notificado, nós temos nosso grupo do WhatsApp, link aqui na descrição do grupo. Então, neste primeiro vídeo, vamos trazer fundamentos importantes desse problema, que ocorre em muitas igrejas, porque o excesso de programação na igreja pode atrapalhar o seu crescimento e saúde da sua membresia. Número 1, cansaço dos membros. Programações excessivas podem levar ao esgotamento emocional e físico de membros e líderes, podendo levar ao desânimo, afastamento ou religiosidade. Número 2, foco desviado da missão principal da igreja. Quando a igreja se torna uma sobrecarga com eventos, pode perder o foco na sua missão principal, que é fazer discípulos. Lá no livro de Mateus 28, as programações podem consumir tanto tempo e recurso da igreja que o discipulado, a oração e o evangelismo acabam sendo negligenciados. É muito importante a gente saber desses pontos. 3, a falta de qualidade em favor da quantidade. Uma agenda cheia pode prejudicar a qualidade das atividades, dos eventos. Em vez de oferecer reencontros edificantes, bem planejados, mensagens bem feitas, a igreja pode acabar organizando os eventos mais apressados e ineficazes que não vai atender tanto as necessidades espirituais das pessoas. Número 4, impacto negativo nas famílias. O excesso de compromisso pode afastar os membros de estarem nos seus lares, com as suas famílias, dificultando uma prática nesse contexto familiar. Número 5, membros a desenvolverem somente a área espiritual, negligenciando as outras áreas da vida, como saúde, financeira, profissional, porque o cara acaba passando praticamente todo o tempo na igreja, ele não tem outro tempo para fazer outras coisas. Número 6, dificuldade de atração e retenção para visitantes ao verem o excesso de programações. E olha que é um ponto importante, a gente vai trazer uma pesquisa aqui no livro Mexa-se, feito lá pela mega igreja Willow Creek, grande igreja que faz aquele evento Global Summit, fundada pelo pastor Bill Hybels, que crescimento espiritual não significa culto. E esse livro traz insights, foi uma pesquisa feita com mais de 250 mil pessoas, mais de 1000 igrejas, diferentes tamanhos, e vai trazer conclusões e dados que são surpreendentes e muito bons para a gente entender e tomar essa decisão certa e saber sobre o tino ideal para a gente ter nas nossas programações de igreja. Então, número 1, ele vai trazer o seguinte, que existem 25 catalisadores para o crescimento espiritual. Esses são práticas espirituais que mais fazem a diferença para que as pessoas cresçam na fé e se desenvolvam espiritualmente. Então, desses 25 catalisadores, vai dividir em 4 grupos. Então, tem convicções e atitudes espirituais, vai aparecer na tela aí, atividades da igreja, práticas espirituais e atividade com outras pessoas. Dividido em 4, totalizando 25. Olha que o livro vai falar, se pudéssemos recomendar apenas um caminho para o crescimento espiritual, escolheríamos as práticas espirituais. Dos 4 grupos, as práticas espirituais é que eles escolheriam. O que é a prática? Então, reflexão na escritura, leitura bíblica, dízimo, oração. Essas trazem muito mais impacto que as atividades na igreja em si, para essas pessoas. Outro ponto muito interessante que o estudo vai trazer, eles vão analisar e estudaram o crescimento espiritual. Então eles dividiram ali, geralmente a maturidade cristã em 4 etapas, 4 fases. A primeira, a pessoa conhecendo o cristianismo, conhecendo a Jesus, e a última, centrada em Cristo. E destes 25 catalisadores, eles pesquisaram quais são os principais catalisadores para mover a pessoa, se ela estiver no nível 1, para ir para o movimento do nível 2, nível 3 e nível 4. E apesar do culto ser um dos 25 catalisadores espirituais, mas ele não apareceu em nenhum dos top 5 catalisadores para mover a pessoa para a próxima etapa. Ou seja, o culto não é
as 5 principais atividades catalisador para mover a pessoa para o próximo nível. Se ela estiver conhecendo a Jesus, nível 1 para o 2, ou do 2 para o 3 e 3 para o 4. Vai aparecer na tela também aí. Olha como é interessante isso. Tá? Então, eu vou falar, um fato surpreendente que a maioria de nós acredita há muito tempo, que os cultos de fim de semana, os pequenos grupos e oportunidades de servir causam o mesmo impacto em todas as pessoas da nossa congregação. A realidade, porém, é que as pessoas de segmentos diferentes, de acordo com o nível da fase que ela está, na etapa, têm necessidades espirituais diferentes. Então, o que o estudo quebra? Um mito. É que as atividades na igreja causam impactos de crescimento diferente a depender da fase, da etapa espiritual que essa pessoa está. Então, por exemplo, servir lá no nível 2, um exemplo, faz um impacto muito grande, mas quando chega no nível 4, existem outros catalisadores que têm um impacto maior. E é muito interessante, muito legal isso. E olha como é interessante o estudo, o único catalisador que está em todas os movimentos para a pessoa ir para a próxima etapa, se ela já é 1, 2 para o 3, do 3 para o 4, é a reflexão nas escrituras. É o único que está nos top 5, ou seja, os top 5 que fazem mais a diferença para ela mudar e ir para a próxima etapa. E aí, resumindo, o que é resumindo importante para a gente? Se um dos nossos objetivos é fazer com que pessoas sejam discipuladas e cresçam espiritualmente, culto não é um dos principais catalisadores para que venhamos a alcançar esse objetivo. Ou seja, às vezes queremos fazer muitos cultos na semana para as pessoas crescerem espiritualmente, enquanto existem outros catalisadores que impactam e fazem muito mais diferença e dão muito mais resultado. Espero você no vídeo 2.